Mais uma cobrança. Ministério Público Federal envia novo pedido de informações à companhia aérea Avianca. Justiça Carioca autoriza Eduardo Cunha a cumprir pena no Rio de Janeiro, mas palavra final será da Justiça Federal do Paraná. Justiça Paulista condena pastor a mais de 44 anos de prisão por abuso sexual. As vítimas, os próprios fiéis. Ele vai cumprir a pena num regime fechado. Prédios públicos invadidos ou ocupados. Como garantir a preservação do patrimônio? O uso dessa força policial, inclusive, que é possível, ela se dê de maneira proporcional. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público Federal enviou um novo pedido de informações à companhia aérea Avianca. O MPF quer saber se a empresa tem cumprido as regras e dado a devida assistência aos passageiros por conta dos constantes atrasos e cancelamentos de voos. Quem tem os detalhes sobre esse novo pedido de informações é a repórter Carolina Chaves, que conversa com a gente ao vivo agora. Olá, Carol, boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse é o segundo pedido de informação do Ministério Público Federal à Avianca. O MP deu um prazo de 10 dias para que a empresa responda se está prestando a devida assistência aos passageiros, como comunicação, alimentação, hospedagem, reacomodação em outro voo de outra companhia, reembolso dos valores, como determina a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil. No primeiro pedido de informação do Ministério Público, ele quis saber quais as providências tomadas pela empresa e também pela ANAC para evitar prejuízos aos consumidores. A Avianca informou nesse primeiro pedido que está indenizando os consumidores e também realocando as pessoas em outros voos de outras companhias. Nesse caso, a Avianca vai ter que complementar essas informações enviadas com detalhes para informar, os detalhes do cumprimento das regras de assistência material. Rafaela. Carol, obrigada pelas informações da Avianca. Agora eu vou aproveitar que você conversa conosco agora ao vivo. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre aquela reportagem que você fez hoje de manhã sobre a carteira de identidade que reúne em um só documento várias informações, vários outros documentos também, né? Como é que funciona isso, Carol? Conta para a gente. Isso mesmo, Rafaela, olha só, no ano passado foi assinado um decreto, que regulamentou e padronizou esses novos modelos, esse novo modelo de identidade para todo o território nacional. Esse novo modelo, ele já é emitido em alguns estados como Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Acre. E desde a semana passada, aqui no Distrito Federal, onde já foram emitidas mais de 9.000 carteiras de identidades nesse novo modelo. Vamos ver como ela é. Esta é a nova versão do RG, o documento que reúne CNH, CPF, título de eleitor, cartão de saúde, PIS/PASEP, tipo sanguíneo e outras informações. Ela tem mais itens de segurança para dificultar a falsificação. O QR Code, que tem certificado digital, permite uma leitura e identificação mais rápida. Além disso, possui imagens que só são possíveis de identificar com luz ultravioleta e informações das biometrias facial e digital. O único documento obrigatório para fazer a carteira de identidade é a certidão de nascimento ou casamento. Os demais documentos informados aqui são opcionais. Ele leva esses documentos, faz o atendimento e 4 dias úteis para ele receber a carteira de identidade. A primeira identidade é de graça. Quem quiser renovar ou apenas só reunir todos os documentos em um só, vai ter que pagar R$ 42 e deve agendar pelo site da Polícia Civil do Distrito Federal. A Justiça Fluminense autorizou a transferência do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para o Rio de Janeiro, mas a transferência ainda depende do aval da Justiça Federal no Paraná. Eduardo Cunha pediu para cumprir o que falta da pena no Rio de Janeiro. Ele está preso em Curitiba desde 2016, condenado a 14 anos e 6 meses de prisão. Cunha responde pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A Vara de Execuções Penais do Rio aceitou o pedido do ex-presidente da Câmara e autorizou a transferência para um presídio do estado do Rio de Janeiro. O processo agora volta para a Justiça do Paraná, que dará a decisão final.
A Polícia Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República o relatório sobre a investigação da conduta de policiais nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Raquel Dodge pediu que a Polícia Federal investigasse a conduta dos agentes no caso, depois de indícios de irregularidade. O documento está com a Procuradora-Geral e tem 600 páginas. Marielle foi morta a tiros no dia 14 de março do ano passado, na região central do Rio de Janeiro. E o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de um ex-vereador de Foz do Iguaçu por contratação de funcionário fantasma. José Carlos Neves foi condenado por peculato. Segundo o Ministério Público do Paraná, o salário do servidor fantasma contratado para o gabinete do então vereador foi usado para ressarcir integrantes do partido pelos gastos de campanha. Em recurso especial no STJ, a defesa alegou a atipicidade da conduta porque não era o vereador quem fazia o pagamento dos salários dos assessores. Essa tese não foi aceita pelo relator do recurso, ministro Joel Ilan Paciornik, porque a posse dos valores públicos, ainda que seja indireta, é o suficiente para configurar o delito de peculato-apropriação. O entendimento do relator encontra respaldo na orientação doutrinária e em um entendimento do STJ fixado em 2001. Embora tenha mantido a condenação, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena de 6 anos e 1 mês para 4 anos e 7 meses de reclusão em regime semiaberto. E no próximo bloco, abuso sexual. As principais vítimas são crianças e adolescentes. A primeira vez foi por volta dos 10 anos, a segunda vez foi por volta dos 12, 13 anos, mais ou menos. Empregado da Eletrosul Centrais Elétricas em Florianópolis não deve pagar despesas de processo trabalhista, apesar de ter salário alto. Quem conta essa história pra gente está ao vivo lá no Tribunal Superior do Trabalho, a repórter Michele Chiapa, que traz os detalhes desse julgamento, né, Michele? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Os ministros da 6ª turma do TST julgaram o caso do eletricitário com base na súmula 463, que estabelece ser suficiente que o empregado declare não ter condições de pagar as despesas do processo para se ter direito ao benefício. O empregado havia feito o pedido de gratuidade na época que entrou com a ação trabalhista. Porém, o salário dele era de aproximadamente R$15 mil. Diante da remuneração, a 6ª Vara do Trabalho em Florianópolis negou o direito à gratuidade sob o argumento de que a média salarial dele afastava a presunção de pobreza. Além disso, ele deveria comprovar nos autos a necessidade do direito. O TRT da 12ª Região em Santa Catarina entendeu da mesma forma. A turma, quando chegou aqui o caso no Tribunal Superior do Trabalho, a turma entendeu que o fato de um empregado receber salário elevado não demonstra por si só que ele tenha condições de pagar as despesas do processo sem prejudicar o sustento da família. Os ministros reforçaram a súmula 463 de que basta comprovar, declarar a hipossuficiência econômica e, feito o pedido, a presunção de veracidade, ou seja, que seja verdade. Sendo assim, só se pode afastar por meio de prova em contrário. A decisão, Rafaela, foi unânime. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada pelas informações, Michele. E agora, mudando de assunto, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Nêmesis para reprimir a prática de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Cerca de 120 policiais federais estão cumprindo 28 mandados de busca e apreensão em 8 estados. 7 pessoas foram presas em flagrante. As penas para os crimes variam de 1 a 8 anos de prisão. A Justiça Paulista condenou um pastor a mais de 44 anos de prisão por abusar sexualmente de fiéis. Ele foi denunciado, mas nem sempre isso acontece, porque a maioria das vítimas desse tipo de crime é menor de idade.
Esta mulher, que não quer se identificar, não consegue esquecer momentos de pavor e tristeza vividos 23 anos atrás. Ela foi abusada sexualmente na infância. A primeira vez foi por volta dos 2 anos, a segunda vez foi por volta dos 12, 13 anos, mais ou menos. A primeira vez foi pelo meu primo e a segunda vez foi pelo disciplinador da minha escola. Na maioria dos casos, os crimes são praticados por pessoas próximas à criança e ela não consegue denunciar o agressor, por medo ou vergonha, até porque não entende bem o que aconteceu. Esta psicóloga diz que a violência sexual já é um trauma e se torna maior ainda quando vem de quem menos se espera. Tudo isso vai também interferir na forma como essa criança vai depois lidar com esse trauma, né? Mas de uma maneira geral, a gente tem distúrbios de aprendizagem, distúrbios de ansiedade, distúrbios dissociativos, então com relação à própria personalidade, distúrbios alimentares, até aquela questão do sono também. E aí vem uma série de consequências também relacionadas à própria aceitação, à autoestima, à construção, né, da identidade, como essa pessoa vai se relacionar com as outras pessoas. Em São Paulo, um pastor foi condenado a mais de 44 anos de prisão no regime fechado por abusar sexualmente por diversas vezes entre 2015 e 2018 de pelo menos 3 fiéis de sua igreja, sendo 2 menores de idade. A juíza lembrou que, por se tratar de crime sem testemunha, a palavra das vítimas foi suficiente para condená-lo, porque nos depoimentos elas relataram peculiaridades que só quem passou por essa situação conseguiria descrever a prática. Ainda cabe recurso da decisão. Um caso de grande repercussão foi o do médium João de Deus. Se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas que o procuravam para obter cura, ele abusou de centenas de mulheres que o denunciaram. Alterado em 2012, o Código Penal manteve o prazo prescricional do crime sexual contra criança e adolescente em 20 anos. Mas o prazo passou a contar não mais a partir do fato, e sim quando a vítima completa 18 anos, para que tenha maturidade para entender o que aconteceu e denunciar. E sobre o assunto, vamos conversar agora com a presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB do Distrito Federal, Selma Carmona. Boa tarde, Selma. Boa tarde a todos. Bom, queria que a senhora começasse explicando sobre o abuso sexual e a tipificação. É crime essa conduta? Não, o abuso sexual em si não é crime, né? O abuso sexual, ele é a invasão da liberdade sexual de uma criança utilizado por um adulto, desde carícias até o ato sexual completo ou não. Então, é um leque que vai do estupro, assédio sexual, vários dispositivos previstos no Código Penal. Isso, empiricamente, as pessoas falam de abuso sexual, né? E o que diz exatamente o Código Penal a respeito, então? O Código Penal traz todo o elenco de crimes contra a liberdade sexual, que é começando do estupro de vulneráveis, que é desde uma pessoa palpar as genitálias ou as mamas de uma pessoa, que também configura estupro, que é mais rigoroso nesse sentido. É o mesmo tipo penal também, é você forçar uma criança à prática de um ato libidinoso completo, um ato sexual completo. Isso tudo se configura no estupro. E tem outros tipos penais nesse sentido, tudo contra a liberdade sexual, a partir do artigo 213 do Código Penal. A Carol já adiantou um pouquinho ali na reportagem, mas eu queria falar um pouco mais sobre um aspecto importantíssimo que diz respeito à prescrição desse tipo de crime, né? Nós tivemos uma alteração na lei em 2012 que traz aspectos positivos. Sim, muito positivo, porque essa lei alterou o nosso Código Penal, porque, na verdade, a prescrição, de uma forma genérica, nos crimes contra a liberdade sexual de crianças e adolescentes, ela começava a partir da data do fato. Então, suponhamos que uma criança foi vítima de abuso sexual aos 12 anos de idade. E o crime de estupro, que é o mais grave, ele se ia até os 20 anos, né, para prescrever. Seriam 32 anos para que a vítima poderia se manifestar. Só que agora, a partir dessa lei, a partir de 2012, ela vai começar o prazo prescricional quando ela completar 18 anos. Então, se ela entender que aos 18 anos ela quer ver, sim, aquele algoz, aquele agressor dela, que foi uma coisa muito violenta para ela, ela pode fazer isso aos 18 anos, daí sim vai completar o prazo prescricional, que dará 38 anos de idade. Ela pode ir até 38 anos
para esse fato. Ou seja, importante aí destacar que aumentam os prazos para entrar com a ação e também aumenta a possibilidade do Estado punir. De uma punição, né? Sim. Exatamente. Isso é importante, esse é o detalhe. Muito importante, que isso encoraja as pessoas, elas se trabalham, fazem terapia, porque isso deixa muita sequela. Quando a criança é abusada sexualmente, ou 5 anos de idade, ela deixa sequela, às vezes, nos relacionamentos dela interpessoais, até mesmo com a relação a outra pessoa de uma forma amorosa. E essa lei, que é a Lei 12.650, né, que a gente está falando aqui de 2012, que trouxe essa alteração, ela foi criada justamente a partir de um caso de um treinador que abusava de ginastas olímpicos, não foi em isso? 2008 esse caso, né? E ela se encorajou, essa vítima, e a partir desse caso que foi criada essa lei. Um dia antes, inclusive, ela foi promulgada no dia que foi comemorada a questão do Dia Internacional de Combate à Exploração Sexual, em 2012. Então, é desses fatos que surge, que é o caso emblemático do João Teixeira, do João de Deus aí. Esses casos todos vêm à tona para as pessoas não se calarem, porque a questão do abuso sexual é sempre de pessoas próximas, sempre de pessoas que utilizam essa relação de confiança, que é o caso de um treinador, que é o caso de um suposto espiritual auxiliador. As vítimas, como a senhora disse, não devem nunca se calar, mas a maioria acabam sendo crianças. E é difícil identificar, né? E acabam que também, às vezes, são pessoas muito próximas. O que as pessoas podem fazer ali próximas também para denunciar, identificar situações? As crianças dão pistas. É porque, às vezes, os adultos não estão prontos para enxergar essas pistas. As crianças, às vezes, não querem se trocar perto de determinada pessoa. Enfim, elas dão pistas. E cabe toda a sociedade, a Constituição traz que é dever da família e, supletivamente, da sociedade, do Estado, proteger todos os direitos dessa criança, escola, família, e quando uma falha, a outra tem que estar atenta. Elas dão pistas, né? E a própria criança, dependendo, também pode discar o Disque 100. Ok, doutora Selma Carmona, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um dos processos mais esperados para julgamento na sessão da tarde de hoje no Supremo Tribunal Federal é sobre a criminalização da homofobia. Para saber mais sobre esse tema tão atual, a gente mostra agora o caso da Natália, uma transexual que conseguiu, na justiça, dar aula de respeito à diversidade para agressores. Essa foi a forma encontrada por ela para diminuir a violência e o preconceito. O Brasil é o país que mais comete crimes de violência contra homossexuais. Confira agora na reportagem de Isabel Paz. Homofobia. Palavra usada para indicar intolerância, discriminação e vários tipos de violência contra pessoas por causa da orientação sexual ou identidade de gênero. Natália é transgênero e mais uma vítima. Eu ouvi uma palavra que me ofendeu. Eu estava atrasada, mas a palavra chegou no meu ouvido e não deu para continuar. Eu voltei e tomei satisfação. Aí eu levei chutes aqui desse lado, eu senti até uma dor muito forte nessa prótese. E aqui doía muito. Eu lembro que tinham 7 pessoas na pastelaria. 7. Nenhuma delas, assim, para elas ali era um traveco, era sabe, aquela pessoa que não merece nem respeito, nem consideração. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. O último levantamento realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos aponta que entre os anos de 2011 e 2018 foram registrados 4.422 assassinatos. Isso significa que, em média, uma pessoa é morta a cada 16 horas. Esta delegacia do Distrito Federal registra os casos de homofobia, que são caracterizados por injúria, ameaças, lesão corporal e homicídio. As penas mais leves vão de 1 a 6 meses de reclusão ou multa. Já os casos considerados mais graves podem chegar até a 30 anos de prisão. Todo comportamento que ofenda, que agrida a integridade física, psicológica, moral dessa pessoa é considerado um comportamento, uma conduta homofóbica ou LGBTfóbica. No caso da Natália, o juiz estipulou o pagamento de uma multa para que os acusados paguem pelos danos morais. Mas a professora pediu ao magistrado para dar uma aula aos agressores e foi atendida. Ela ensinou sobre o respeito à diversidade e a importância de combater a violência e fez um pedido. Parem de nos matar. Agora vamos ver outros destaques da pauta de julgamentos.
A sessão da tarde desta quinta-feira, dia 23 de maio, tem 2 temas. O primeiro é direitos fundamentais, com a retomada do julgamento dos 2 processos que pedem a criminalização de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente as ofensas individuais e coletivas, dos homicídios, das agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual e identidade de gênero da vítima. Contribuições é o outro tema, com uma ação direta de inconstitucionalidade. Nela se discute se é legítima a instituição da contribuição sindical impugnada destinada às centrais sindicais. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E além destes julgamentos, outros 3 processos foram acrescentados à pauta de hoje. São 3 recursos extraordinários sobre obrigatoriedade pelo Estado de atendimento médico a necessitados e também de fornecimento de medicamentos de alto custo ou não registrados na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E depois do intervalo, polícia pode ser acionada para desocupar prédios públicos. A ideia é dar mais celeridade em restabelecer a posse do patrimônio. O Superior Tribunal Militar julga hoje o habeas corpus que pede a soltura de 9 militares do Exército no caso de Guadalupe, no Rio de Janeiro, acusados de disparar 80 tiros contra um veículo. Esse episódio, envolvendo ao todo 12 militares, resultou na morte do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador Luciano Macedo. Eles foram denunciados na Justiça Militar em 11 de maio pelos crimes de homicídio qualificado e por não terem prestado assistência às vítimas. O projeto precatório eletrônico foi iniciado na Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios do Judiciário Gaúcho. A implantação desse sistema é considerada um marco na história do Tribunal de Justiça do Estado. O setor, que funciona na sede da Corregedoria Geral da Justiça, recebe diariamente até 130 pessoas no balcão de atendimento. São credores ou seus representantes, na maioria das vezes, que vêm em busca de informações sobre o pagamento dos precatórios. As prateleiras são assim, abarrotadas de processos. Além do Estado, 407 municípios são devedores de precatórios. Atualmente, 64.506 precatórios estão na lista de pagáveis do setor, o que significa que já estão na fila para receber as parcelas. São processos que envolvem muito tempo e papel. O precatório eletrônico exclui essas necessidades. Tudo vai tramitar eletronicamente por meio do sistema EPROC. Em breve, esses bancos lotados devem ficar vazios. Utilizando os recursos da informatização, será eliminado o tempo gasto com tarefas manuais e operacionais de processamento, como intimações, numeração de autos, juntadas de documentos e petições ao expediente. Os magistrados e os servidores do Judiciário poderão dar andamento aos expedientes com mais rapidez, diminuindo o tempo de resposta a eventuais questionamentos, incluindo mais agilidade na tomada de decisões. Outra vantagem é a redução de custos operacionais, impressões, logística e armazenamento. Nesse momento, é apenas um projeto, não é obrigatório. Algumas varas aderiram, né, e estão encaminhando os precatórios nessa rotina. Mas a ideia é de que muito em breve, questão de meses, vai se tornar obrigatório. Se criar o regime precatório, ele vai ter uma tramitação mais rápida e essa eventual transação pode ser feita com mais celeridade também. A polícia poderá ser acionada para desocupar imóveis públicos invadidos. Essa é a recomendação da Advocacia Geral da União aos gestores de órgãos públicos federais. A recomendação é válida para imóveis da União ocupados pela administração pública ou por terceiros, bens de uso comum e áreas especiais, órgãos públicos, autarquias e fundações públicas. A Advocacia Geral da União alerta aos gestores sobre a possibilidade de reintegração de posse logo após a invasão ou ocupação do patrimônio público, sem a necessidade de pedido à Justiça. De acordo com a recomendação, agora os gestores poderão acionar imediatamente a polícia para fazer a desocupação dos imóveis. A regra é uma novidade para a administração pública e estende ao setor público um direito dos particulares.
A ideia é dar mais celeridade em restabelecer a posse do patrimônio. Este advogado da União destaca 2 pontos específicos sobre a recomendação. O direito de protesto, o direito de manifestação ou o direito de expressão dos cidadãos, eles são resguardados. O que se busca é simplesmente conter que o exercício desses direitos cause um dano ao patrimônio, um prejuízo ao erário, ou que represente uma solução de continuidade no serviço público que é provido por aquele órgão cuja repartição ou sede foi invadida ou ocupada. E um outro pilar também, outra preocupação do parecer, é que o uso dessa força policial, inclusive, que é possível, ela se dê de maneira proporcional, de maneira razoável. E o Jornal da Justiça, a primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde, até amanhã. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem sessão no plenário do Supremo. Boa tarde para você e até amanhã.